13 sinais de que sua presença é tão farta que irrita muita gente. Carl Jung. Há momentos em que a sua simples entrada em um lugar muda o ar. Não é algo que você faz. É algo que você é, um deslocamento sutil, quase invisível, mas que acende desconfortos como brasas sob cinzas antigas. Você percebe nos olhares rápidos, nas conversas que desaceleram, nas palavras que saem revestidas de uma tensão que não havia antes. É como se sua presença, sem esforço, revelasse o que estava escondido. Carl Jung dizia que a luz desperta as sombras, não apenas as suas, mas as de quem está ao redor. Quando você chega inteiro, sem disfarce, sua autenticidade se torna um espelho limpo diante de quem passa a vida evitando se olhar. E a clareza desse reflexo exige um confronto que nem todos estão dispostos a ter, não porque você tenha provocado, mas porque, ao existir com intensidade, você expõe o que eles lutam para manter escondido. Sêneca lembrava que o homem que vive de acordo com a sua natureza não precisa se explicar. É a liberdade de simplesmente ser, sem precisar moldar sua essência para caber em molduras alheias. Mas essa liberdade, aos olhos de quem vive preso a expectativas externas, pode parecer ameaça, como se a sua coerência denunciasse a falta de coerência dele. Marco Aurélio, em sua calma firme, escreveu: se és ofendido, talvez não seja sobre ti, mas sobre o mundo interior de quem te ofende. É nesse ponto que a irritação silenciosa se instala. Não porque você fez algo de errado, mas porque você carrega uma integridade que contrasta com a fragilidade alheia. Ser inteiro no meio de quem vive pela metade é como ser uma montanha diante de quem teme a altura. A sua estabilidade não é agressão, mas para quem se equilibra em terreno instável, ela é um lembrete constante do quanto o chão pode ser firme, e isso, por si só, já é suficiente para incomodar. O desconforto silencioso que você provoca sem querer. Há um tipo de presença que não precisa levantar a voz para ser sentida. Ela entra e ocupa o espaço sem esforço, não pelo tamanho físico, mas pela consistência interna. E essa consistência, para quem vive inseguro, soa como desafio. É como se o simples ato de você se manter firme em quem é, fosse interpretado como uma afronta, mesmo que não haja intenção de confronto. Você percebe isso nos gestos mais sutis, no jeito como certos olhares se desviam rápido demais, no tom que muda quando você fala, ou naquele silêncio carregado que surge depois de uma frase simples. Muitas vezes você falou pouco, mas com clareza, e essa clareza incomoda mais do que discursos longos e vazios. É que palavras limpas, como lâminas bem afiadas, cortam a névoa em que muitos preferem viver. Jung explicava que quando sua presença toca a sombra de alguém, ela desperta memórias, inseguranças e conflitos internos que não têm nada a ver com você. É como acender uma luz num quarto onde a poeira ficou anos intocada. A visão é incômoda, mas o incômodo está na poeira, não na luz. Para quem vive moldando a si mesmo para agradar, encontrar alguém que não negocia a própria essência é desconcertante. Não porque você se imponha, mas porque você não se dobra. E essa ausência de submissão obriga o outro a encarar a própria dependência da aprovação externa. O desconforto que você provoca não nasce de um erro seu, mas de uma diferença de postura. Enquanto muitos tentam se ajustar a qualquer forma para caber, você permanece sendo a sua própria forma. E para quem vive com medo de não ser aceito, isso é quase uma afronta silenciosa, um lembrete vivo de que é possível existir sem pedir permissão. O erro de tentar diminuir sua luz para ser aceito. Há um instante na vida em que percebemos que algumas pessoas parecem se incomodar com a nossa presença. E, movidos por um desejo quase instintivo de evitar conflitos, começamos a nos retrair. Falamos menos, rimos baixo, escondemos opiniões, diminuímos gestos. É como se tentássemos encaixar nossa alma em um recipiente menor, apenas para caber em espaços que não foram feitos para a verdade. Sêneca alertava contra o hábito de viver para agradar o aplauso instável dos outros. O aplauso muda com o vento, e viver em função dele é condenar-se a uma dança sem ritmo, onde cada passo depende do humor alheio. Ao tentar se moldar para caber, você paga um preço alto, a perda gradual da própria identidade. E, ironicamente, mesmo diminuindo-se, não há garantia de aceitação. Muitas vezes, ao se fazer menor, você apenas reforça a percepção de que não merece ser mais. Essa
é a autossabotagem silenciosa. A tentativa de ser menos para evitar inveja ou crítica não reduz a tensão ao redor, mas aumenta a tensão dentro de você. É como acender uma vela e depois escondê-la embaixo de um pano para que ninguém se incomode com a luz. O ambiente fica mais escuro, mas o calor que ela emite continua queimando por dentro. A armadilha é sutil. Cada vez que você se apaga um pouco, perde não só a si mesmo, mas também a chance de inspirar quem poderia encontrar coragem ao ver você brilhar. A sua luz não é um ataque, ela é um reflexo da sua essência, mas para quem vive na sombra, esse reflexo pode parecer ameaça. Diminuir-se não é humildade. Humildade é reconhecer a própria luz sem precisar usá-la para cegar ninguém. Diminuir-se é negar o que você é para aliviar o desconforto dos outros. E isso, mais cedo ou mais tarde, deixa um vazio impossível de ignorar, porque não existe paz verdadeira quando a sua existência está em constante estado de contenção. Uri Mulder diz: o peso da autenticidade em um mundo de massa. Viver de forma autêntica é carregar um peso que poucos estão dispostos a suportar. É caminhar por um mundo onde as pessoas se moldam ao olhar dos outros e, ainda assim, manter-se firme na própria essência. Essa firmeza, para muitos, é desconcertante. A coerência entre o que você pensa, sente e faz não apenas o torna previsível em sua integridade, mas também expõe a instabilidade de quem vive de aparência. Marco Aurélio dizia: a melhor vingança é não se parecer com o injusto. E essa é uma verdade que incomoda profundamente quem constrói a própria vida sobre máscara. Quando você age em alinhamento com seus valores, sem buscar competir ou se provar, você quebra o jogo invisível no qual tantas pessoas apostam suas energias. Você não joga para vencer, porque entende que já não existe arena para disputar. E essa ausência de disputa é, paradoxalmente, vista como ameaça. A autenticidade não grita, mas ecoa. Ela não precisa de holofote, mas ilumina. E é justamente essa luz tranquila que pode provocar irritação. Para quem precisa constantemente de validação externa, ver alguém viver bem sem ela é como olhar para um horizonte que não podem alcançar. É o lembrete de que existe um caminho diferente e que a distância entre onde estão e onde poderiam estar é feita de escolhas que evitam fazer. Não é sua força que irrita, mas o fato de você não precisar provar nada. Não é sua presença que pesa, mas a clareza que ela carrega. Em um mundo de máscara, ser rosto descoberto é quase um ato de rebeldia e, como todo ato que desafia o disfarce coletivo, ele desperta admiração em alguns e resistência silenciosa em muitos. A verdade é que a autenticidade não se molda para agradar, nem se endurece para provocar. Ela simplesmente é. Por ser, cria um contraste inevitável com tudo o que é falso. Esse contraste, mais do que qualquer palavra ou gesto, é o que realmente incomoda. A prática estoica para manter a força sem se tornar pedra. Manter-se firme diante da irritação alheia não significa erguer muros intransponíveis. A verdadeira força não é a dureza que fecha, mas a estabilidade que se ancora. É por isso que os estoicos falavam da importância de ter um ponto de referência interno, um espaço onde nenhuma crítica, olhar enviesado ou palavra ácida consiga alcançar. Esse ponto não é isolamento, é centro, é raiz. Treinar a presença consciente é como aprender a permanecer imóvel em meio a ventos contrários. Você está inteiro, mas não reativo. Vê o que acontece à sua volta, mas não se torna refém do que vê. É uma escolha deliberada. Responder a partir da clareza e não do impulso. Quando alguém tenta provocar, você percebe a intenção, mas recusa a oferta. É como estar diante de uma chama e decidir não colocar a mão no fogo, não por medo, mas por sabedoria. Marco Aurélio dizia que a tranquilidade vem de dentro, não a procure fora. Essa tranquilidade não é passividade, mas domínio. É o tipo de paz que escolhe suas batalhas e muitas vezes percebe que a verdadeira vitória é não entrar em guerras pequenas. Quando você escolhe a calma, não está cedendo, está protegendo a própria energia. Imagine-se como uma árvore antiga. O vento pode soprar forte, as folhas podem se agitar, alguns galhos até podem se quebrar, mas as raízes permanecem. É nelas que está a força. Essa raiz interna se constrói com autoconsciência, com a prática diária de lembrar quem você é, independentemente do que diz. Não se tornar pedra é manter a humanidade viva, é permitir-se sentir,
mas não permitir que esses sentimentos decidam por você. É ser firme sem ser frio, é estar presente sem ser absorvido. E no fim, é essa combinação rara de solidez e abertura que torna a sua presença tão incompreensível para alguns e tão necessária para você. Chore. A presença que incomoda é a mesma que liberta. Há um paradoxo silencioso no ato de ser plenamente você. A mesma força que desperta desconforto nos outros é a que, de fato, abre portas para quem está pronto para ver mais longe. É como uma luz no alto de um farol. Para alguns ela atrapalha o sono, para outros é o único guia em meio à noite. A irritação que sua presença provoca não nasce de um defeito seu, mas da maneira como sua integridade contrasta com a fragilidade alheia. Sêneca dizia que a tranquilidade é o sinal do homem livre, e é essa tranquilidade, mesmo diante da tensão externa, que faz com que você permaneça inabalável. Quem se sente ameaçado por isso não vê realmente você, vê o reflexo distorcido de tudo o que não consegue ser. É um espelho que eles não querem encarar, mas que insiste em estar ali, mesmo que você não faça nada para segurá-lo. Epicteto completava: se o que te dizem é verdade, corrige-te. Se é mentira, ri. Há sabedoria em não reagir na mesma frequência do ataque. Rir aqui não é desdém. É leveza, é o reconhecimento de que a ofensa não pertence a você, mas ao mundo interno de quem a projeta. A imagem que fica é a de uma montanha. Ela não se inclina para caber na vista de quem tem medo de algo. Ela não se esconde nas nuvens para não intimidar. Ela existe inteira, imensa, imutável. E ao existir assim, desperta reações em alguns, o medo, em outro, a inspiração. No fim, não é sua responsabilidade decidir como os outros vão reagir à sua presença. Sua responsabilidade é permanecer fiel ao que você é, porque para quem está pronto, a mesma presença que irrita será a presença que liberta. Viver de forma inteira é, inevitavelmente, caminhar entre aplausos silenciosos e olhares que pesam. É existir como uma lembrança viva de que há outras formas de estar no mundo, formas mais autênticas, mais livres, mais alinhadas. E isso para alguns é inaceitável, mas para você é a única possibilidade verdadeira. Não se trata de provocar, de desafiar ou de buscar ser diferente. Trata-se de permanecer fiel ao que é seu por natureza, como um rio que segue seu curso, mesmo quando encontram pedras no caminho. O rio não pede licença, não discute, não para. Ele flui, e ao fluir, molda as margens que um dia tentaram contê-lo. A irritação que sua presença desperta em alguns não é sinal de que você deva mudar, mas de que está tocando algo profundo demais para que eles ignorem. Talvez eles não estejam prontos para ver. Talvez nunca estejam. Ainda assim, isso não é seu fardo. Seu papel não é convencer, é viver. Lembre-se de que a liberdade não é ausência de críticas, mas ausência de correntes internas. Quem se mantém fiel a si, mesmo diante da desaprovação, já venceu a batalha mais importante, a de não se abandonar para caber no mundo dos outros, porque no fim, a vida não recompensa quem se encolhe para ser aceito. Ela recompensa quem permanece inteiro, mesmo quando isso incomoda, quem escolhe ser montanha, farol, rio, inabalável, iluminando, fluindo.